Cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber. Olá, boa noite. Com transmissão ao vivo pela TV Cultura, emissoras afiliadas e conectado no YouTube, Facebook e Twitter, o Roda Viva começa agora. Ela defendeu o impeachment de Dilma Rousseff, não só nas ruas, não só no gogó. Defendeu juridicamente, travando uma dura batalha com apoiadores do PT no Congresso. Dilma foi empichada e ela foi alçada ao centro do debate político. No ano passado, a entrevistada do Roda Viva de hoje tornou-se a deputada mais votada da história, com mais de 2 milhões de eleitores. Antes disso, foi convidada para vice de Jair Bolsonaro, o maior beneficiário do antipetismo, mas recusou. Ela disse, já naquela época, que via risco de o bolsonarismo se tornar um petismo com o sinal trocado. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, protagoniza embates com a oposição e propostas que suscitam polêmica. Nas redes, não se furta a comentar os excessos ou os erros do governo. Mas como é que ela vê o cenário atual? No centro do Roda Viva, a deputada Janaína Pascoal. Professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ganhou projeção nacional ao participar ao lado dos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior da elaboração do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Defende a Operação Lava Jato, a prisão após segunda instância e é contra a anistia de políticos que utilizaram Caixa 2. Para conversar com a deputada Janaína Pascoal, nós convidamos Paula Reverbel, ela é repórter de política do jornal O Estado de São Paulo. Fábio Zambelli, ele é analista-chefe do site Jota. Carolina Linhares, ela é repórter de política do jornal Folha de São Paulo. Tiago Berraich, ele é apresentador e repórter da rádio Jovem Pan. E César Felício, ele é editor de política do jornal Valor Econômico. Nós contamos ainda com o olhar atentíssimo do nosso herói do Roda Viva, o cartunista Paulo Caruso. Deputada, boa noite. Muito obrigada pela presença aqui no Roda Viva. Eu que agradeço a honra do convite. Imagina, honra nossa. Vamos conversar, então. Deputada, a senhora é professora de Direito, defensora do Estado Democrático. Eu queria saber, com esse currículo, eu vi que a senhora já até falou sobre o assunto, mas como é que a senhora viu o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, afirmar em uma entrevista que um novo AI-5 poderia ser a resposta a uma eventual radicalização da esquerda? Em sala de aula, para os seus alunos, como é que a senhora caracterizaria essa fala? Como uma fala absolutamente inapropriada, né, descabida, como eu falei imediatamente, mas como uma fala passível, né, de se conviver com, numa verdadeira democracia. Eu não acho que a fala, não concordo com a fala, entendo que a reação que houve imediata, né, de várias pessoas, de várias autoridades, ela foi muito positiva, porque é mesmo necessário deixar claro, né, que nenhum tipo de movimento autoritário será admitido no país, mas eu vejo uma fala tão ruim como a fala dos políticos esquerdistas que dizem que a Venezuela, por exemplo, não é uma ditadura sanguinária, como efetivamente é, até passa de ditadura, passa a ser um totalitarismo. Então, eu acho que a democracia é saber conviver, né, com esse tipo de pensamento, absolutamente contrário ao nosso pensamento. E por isso que, muito embora tenha criticado o deputado,
Também não acho que estejam corretas as iniciativas que objetivam, por exemplo, tirar o mandato dele. Não vejo fundamento para isso. A minha pergunta, fazendo um rápido complemento antes de passar a palavra para a Carol Linhares, que vai abrir a roda essa noite, é: a senhora acha que essa retórica que foi expressa aí nessa ocasião pelo Eduardo Bolsonaro, mas outros filhos do presidente já falaram que não se chega ao resultado almejado pela via democrática, isso é bravata? Ou a senhora realmente entende que eles têm um pensamento de que só é possível fazer as coisas no país do jeito que eles acham que deve ser feito por essa via? Eu acho que eles acreditam nisso mesmo. Porque eles nunca mentiram que pensam dessa forma, durante a campanha, inclusive, em quaisquer entrevistas. Mas o país, né, tem instituições fortes o suficientes para que fique claro que não tem espaço para isso. Mas que eles pensam muito com esse saudosismo de 64. Eu até tenho insistido muito na própria Assembleia, porque parte da bancada do PSL é uma bancada saudosista com relação a 64, é uma bancada que faz uma releitura de 64. Né? Não raras vezes os embates são cômicos na Assembleia, porque é um grupo dizendo que Chaves e Maduro, né, não são o que são, um falecido, e que a ditadura não foi ditadura, né? E às vezes eu subo e falo, olha, gente, houve uma lei de anistia, então vamos andar, né, rumar para o futuro. Mas eles pensam, não acho que ele tenha o desejo de fazer nada nesse sentido, porque é absolutamente inviável, absolutamente inconstitucional, mas que eles têm uma visão, né, de que a ditadura foi algo positivo e de que muitas vezes para conseguir reformas é necessário ter um pouco de força. Se eu dissesse aqui para ti que, olha, não, acho que eles não pensam assim, eu estaria indo contra as evidências. Ótimo. Carol Linhares, bem-vinda. Boa noite, deputada. Eu queria pegar o gancho da abertura no momento em que, já no ano passado, na convenção do PSL, a senhora comparou o bolsonarismo com o petismo e fez um alerta. Será que a gente não está fazendo o petismo ao contrário? O petismo que a senhora já disse que é ruim por a senhora considerar ditatorial, que não dá espaço para o contraditório, para quem pensa diferente, que é quase como uma seita ali de quem tem que pensar da mesma forma. O bolsonarismo a gente vem vendo, né, que está agindo da mesma forma, ou seja, as pessoas que pensam diferente estão sendo eliminadas aí do círculo do presidente. A senhora acha que o futuro do bolsonarismo tende a ser o futuro que a senhora viu no petismo, de se enraizar nas instituições, de tomar conta do poder e não querer sair mais? Não vejo esse risco. Primeiro, eu queria só dizer, se não houver nenhuma objeção, se puderem me chamar de Janaína, é melhor. Né? Mas se tiver regra... A força do hábito vai falar mais alto. Mas assim, mas a gente pode até tentar. Eu não vejo esse risco, porque o petismo ele está muito enraizado nas instituições, enraizado nos órgãos públicos, nas universidades, na própria imprensa, nas redações. Então, o petismo, tanto é que o totalitarismo petista, ele é pouco percebido. É muito comum, né, deputados, colegas mesmo, de esquerda, que têm falas muito violentas, agressivas, se sentirem vítimas da agressividade que eles enxergam no bolsonarismo. E não é incomum formadores de opinião se incomodarem, né, com a truculência bolsonarista, mas não perceberem nada de truculento no petismo. Então, eu não vejo esse risco de uma internalização, do enraizar. Nem com o tempo? Eu não sei se eles terão esse tempo se eles não moderarem. Porque a ideia do presidente é concorrer em 22. Se eles não moderarem, eu não acho que eles terão esse tempo. Porque uma coisa é você ter um partido autoritário, como é o PT, com os formadores de opinião dando sustentação. Outra coisa é você ter um núcleo, uma oligarquia, né? Uma família de um carisma, de uma linha mais autoritária, sem nenhuma sustentação dos formadores de opinião. Então, eu não vejo o risco, né, em termos assim, de instituições, com eles, que nós estávamos correndo com o petismo. Agora, estamos perdendo uma oportunidade ímpar,
Porque pode acontecer de eu dizer o seguinte, eu não vejo risco e parecer que eu estou achando bom. Nós estamos perdendo uma oportunidade ímpar de fazer efetivamente esse governo, né, ter um significado que não está tendo, por força desse extremismo, entendeu? Dessa necessidade de que todos concordem, né, dessa necessidade de adesão. Se você não concordar com tudo, então você está contra. E essa dinâmica também de uma desconfiança absoluta com todo mundo, isso vai gerar um isolamento. Então, eu vejo menos riscos para as instituições com eles do que com o petismo, porque eles não têm suporte. Paula, boa noite. Boa noite, deputada. Tudo bem? Tudo bom? A senhora é uma defensora muito, muito forte do ministro Sérgio Moro, né, da permanência dele à frente do Ministério. E a gente tem acompanhado alguns episódios em que ele pede providências relacionadas a investigações que podem implicar ou isentar o presidente Jair Bolsonaro. A senhora já foi do Ministério da Justiça, né, brevemente, durante a gestão do professor Miguel Reale. E o ministro Moro disse que justamente essas interferências eram coisas que ele não ia fazer. O que a senhora acha sobre essa atuação dele nesses casos? Eu vejo mais como um desejo de esclarecer, né? Eu acho que ele tem ainda tem aquele ímpeto de esclarecer, de fazer as coisas acontecerem. Então, não sinto nele um desejo de intervenção para melhorar a situação para o presidente. Não vejo o ministro Moro como um advogado do presidente, como no passado recente nós tivemos advogados dos presidentes, né? Ele me parece muito mais um ministro de Estado. Pode, eventualmente, ultrapassar, pode se precipitar, mas eu não vejo esse precipitar como um desejo de ajudar o presidente, mas sim como um desejo de esclarecer as situações. Mas a senhora avalia que ele se precipitou ao fazer o pedido para o procurador Augusto Aras, para que o procurador avaliasse a menção ao nome do presidente no caso Marielle? Eu penso que talvez seria interessante pensar numa junta mista. Isso aí nem tem uma previsão legal. Mas o que está acontecendo? O presidente não está confiando no trabalho da polícia e do Ministério Público Estadual, que agora, inclusive, as promotoras foram afastadas. E também a família não quer a federalização do caso. Talvez fosse o caso de termos aí um acompanhamento, um grupo, porque eu também estou preocupada com o caso. Por exemplo, onde está o porteiro? O porteiro está de férias. E como é que fica a segurança desse porteiro? Porque, vejam bem, existe uma situação posta. Pode ser que tenha havido um equívoco, pode ser que o porteiro não tenha dito aquilo, pode ser que alguém tenha mandado o porteiro dizer aquilo, pode ser que haja forças em torno dessa situação, né? Então, esse porteiro precisa ter proteção para que ele possa ser ouvido. Porque nós não temos só que ouvir do porteiro se ele ligou para a casa do seu Jair, ou se ele ligou para a casa do outro senhor, ou se um homem atendeu, ou quem foi que atendeu. Nós temos que entender também como aconteceu esse depoimento, entendeu? Porque vamos supor que não tenha havido esse telefonema para a casa do seu Jair. Alguém pediu para esse senhor falar isso. Quem pediu? Por que pediu? Quem está encobrindo? Então, é necessário esclarecer. Mas nós estamos num dilema porque uma parte não confia em quem está tocando e a outra parte, quando a gente fala em federalização de casos, né, sobretudo no sistema americano, você elege aqueles casos importantes para os direitos fundamentais e você pode federalizar. O nosso sistema ele não tem muito essa cultura. Né? Nós trabalhamos muito baseados na ideia de quem é a autoridade competente, que, a rigor, é o pessoal do Rio de Janeiro. Mas existe aí um impasse, entendeu? Então, talvez fosse o caso de chamar esse porteiro, dele ter uma segurança maior, até para garantir que esse homem venha prestar depoimento novamente. Passar a palavra para o Thiago. Não sei se eu fui clara. Sim. Antes de eu pedir para que você faça a pergunta e explicar para quem está em casa assistindo, a deputada mencionou afastamento de promotoras. Na verdade, foi uma promotora que foi afastada, a promotora Carmen Elisa, e ela deixou o caso depois que soube-se, né, jornalistas, a própria Folha, o The Intercept, fizeram matérias mostrando que ela havia feito campanha
para o presidente Jair Bolsonaro e posado com um deputado federal, que é aquele que rasgou uma placa com o nome da Marielle num ato de campanha no Rio de Janeiro. Tiago. Boa noite, Daniela. Boa noite, deputada. Deputada, o Supremo decide essa semana sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Eu pergunto, se o Supremo voltar ao entendimento anterior, o que acontece efetivamente? Aí é a visão jurídica da senhora com a Lava Jato, e a senhora acha que pode haver uma reação popular de pessoas que são contra o próprio Supremo? Toda vez que fala de reação popular, eu fico muito preocupada. Eu sou muito preocupada em qualquer frase minha, de alguma maneira, incentivar as pessoas a irem para as ruas, a se rebelarem. Por outro lado, entendo que a situação é delicada, então eu não vou falar em termos de reação popular, para não ter nenhuma dúvida de que eu não estou estimulando nada. Mas será um grande retrocesso. Será um grande retrocesso em várias perspectivas. A primeira é a da segurança jurídica, porque não é possível que o mesmo Supremo, que acabou de decidir que podia executar a pena depois da condenação em segunda instância, dado que fica definida a autoria e a materialidade do crime, que o mesmo Supremo agora se reúna para dizer que não. Então, muito embora a Constituição seja um documento histórico, jurídico e político, e ela esteja suscetível a releituras, não se pode crer que em tão pouco tempo ocorra essa releitura. O impacto para a Lava Jato vai ser imediato, porque são defesas que, com muitos instrumentos, mesmo com essa situação da possibilidade da prisão, os senhores percebem que os recursos não cessam. Quando os jornalistas dizem, mas Janaína, nossa, são muitos recursos no ordenamento jurídico, eu falo, olha, esses recursos não valem para todos. Porque, por exemplo, eu nunca vi petição avulsa ser analisada como recurso. Mas para esses grandes acusados, uma petição avulsa vira um case. O plenário se reúne em torno de uma petição avulsa. Então, vai ser um retrocesso enorme. Nós vamos perder parte do grande trabalho que foi feito pela Lava Jato. E eu não sou do tipo que ficava babando ovo, aplaudindo tudo, concordando com tudo. Mas dizer que não foi um trabalho importante para a depuração do país é, no mínimo, injustiça. Então, vai ser um retrocesso. Quando nós lemos essa possível decisão que virá, tudo indica, infelizmente, que virá, em conjunto com outras situações recentes, como essa história das anulações em virtude da ordem nas alegações finais, sem nenhuma previsão legal, com aplicação retroativa, como a decisão de suspender as informações do COAF, da Receita Federal, como fundamento para a instauração de uma investigação. Então, a coisa já deixa de ser uma leitura técnico-jurídica da Constituição e passa a ser um processo de destruição do processo de depuração que a gente trabalhou tanto para acontecer nesse país. Zambelli. Boa noite, deputada. A senhora foi protagonista do processo que resultou no impeachment da presidente Dilma. E o que nós temos observado nos últimos tempos é uma tentativa de reescrever um pouquinho essa história, denotando uma característica de golpe parlamentar. Inclusive, o presidente Temer, nessa cadeira, escorregou tratando do tema. Depois que vieram à tona áudios que mostram conversas ali supostamente parciais dos atores da Lava Jato, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua expectativa. A senhora acha que essa narrativa de golpe parlamentar pode prevalecer diante dessa constatação, pelo menos nos áudios vazados, de que não houve a imparcialidade que se espera do Judiciário e do Ministério Público no processo? Então, vamos voltar. A tese do golpe não é de agora. A tese do golpe foi presente durante o processo inteiro. Tanto é que quando eu estava em audiência no Senado, fiquei 9 horas sendo ouvida no Senado, ali, as parlamentares que lá estavam já falaram em golpe. Não, porque impeachment, se o senhor lembrar, tinha até faixas. Porque impeachment sem crime é golpe. Eu falei, é verdade, mas aqui tem crime. Tem crime de sobra. O senhor pode pegar a fita e o senhor vai ver que eu não estou mentindo. Então, essa tese do golpe, ela foi gerada, ela foi criada já naquele primeiro momento. Os documentários já foram feitos de maneira pré-ordenada. Enquanto eu estava ali trabalhando, as pessoas estavam filmando, entendeu? Então, assim, essa tese, ela foi construída, ela foi plantada e ela vem sendo regada.
Quando o ex-presidente Temer fala em golpe, eu acho que foi um ato falho da parte dele. Porque se nós pararmos para refletir, ele só perdeu. Né? As pessoas ficam achando que ele foi o artífice do impeachment. Comigo esse homem nunca falou. Nem durante, nem antes, nem depois. Quando ele sai da penumbra, do conforto da vice-presidência e vai para o fronte, todas as ilicitudes, vamos dizer assim, que pairam na história dele, vão para a luz. E vem tudo isso que todo mundo sabe que aconteceu. Então, a situação do ex-presidente na vice-presidência era muito mais confortável, porque ele tinha um poder enorme, com o conhecimento que ele tem do legislativo, né? Ele fazia o que ele queria, controlava quem ele bem entendia, sem estar no fronte, entendeu? Sem estar visível. Então, para ele, foi mesmo um golpe. Aliás, o grande ponto positivo desse impeachment foi tirar o PT e, ao mesmo tempo, dar visibilidade para os crimes dos demais. Então, assim, narrativa dele só. Até que ponto, qual é o papel, qual a relevância que o então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, teve da deposição da presidente, na sua opinião? Olha, teve mais uma relevância emocional do que de fato. Porque se o senhor parar para pensar, a Operação Lava Jato ela também se desenvolveu bastante depois do processo. Quando eu fiz a apresentação na Câmara da ligação do Petrolão com as pedaladas, de certa forma, aquilo também refletiu em algumas operações. Então, eu acho que foram processos que se alimentaram reciprocamente sem ter nenhum contato, entendeu? Foi o acompanhamento da história do momento. Eu digo mais pontualmente. A questão emocional foi a seguinte, eu era conselheira da OAB, e o colega Roberto Delmanto, que inclusive está sempre aqui na bancada, acompanhou o então juiz Moro num evento, numa palestra. E aí ele chegou para mim e falou, poxa, Janaína, o cidadão está enfrentando o crime organizado, foi sozinho na palestra, sem segurança, sem nada, eu que levei. Ele estava impressionado. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu tenho tanto argumento contra esse povo, esse rapaz trabalhando sozinho. Eu tenho que ter coragem também, entendeu? Então, foi assim, meio como um estímulo de eu dizer o seguinte, tem brasileiros querendo fazer a diferença. Então, não posso ficar parada. Então, assim, houve esse estímulo. Mas do senhor dizer assim, não, olha, mas o trabalho dele foi determinante para o impeachment, eu não Mas aquele momento Calma, Zambelli, deixa eu passar a palavra para o César. E tendo um espacinho, a gente volta ainda nesse bloco, senão te garanto a palavra de saída no bloco seguinte. César, boa noite. Boa noite. Deputada, queria perguntar um pouco sobre a questão político-partidária. O presidente disse ontem que a chance dele sair do PSL é de 80% e de criar um partido zero a partir de agora, sem fundo partidário, sem televisão, sem nada, é de 90%. Queria saber se a senhora acompanharia o presidente nessa retirada ou se a senhora se sente confortável no PSL e na situação que o PSL está. Essa coisa do presidente falar em número, ele tem essa mania. Se ele viesse aqui, ele ia dizer, tirou nota tal no programa. Ele tem essa mania. Foi 9, foi 10. Então, assim, essa coisa dos 80% e nada é a mesma coisa. Eu não consigo achar que isso seja uma notícia. Tem 80%, tem 70% e se nada é a mesma coisa. O presidente não é um homem de partido, como eu também não sou. Ele precisou se abrigar num partido, porque a nossa legislação eleitoral é autoritária, arcaica, precisa ser revista. Ele precisou encontrar uma sigla. Encontrou o PSL. Eu entendi que tinha que me unir a ele para ajudar a elegê-lo. Porque você o amava? Não, porque eu não queria o PT. E só via no Bolsonaro força suficiente para enfrentar o PT. Eu precisava ajudá-lo. Entrei na legenda dele. Entendeu? Agora, porque a gente ama o PSL... Eu não tenho o menor vínculo com partido nenhum. Me inscrevi, não sei se será deferida a minha participação, me inscrevi
para falar na audiência pública que ocorrerá em 9 de dezembro agora, por iniciativa do ministro Barroso, num recurso extraordinário, se eu não me engano é um recurso extraordinário, que objetiva autorizar as candidaturas avulsas. Então, eu tenho a percepção de que estar num partido ou estar em outro não faz diferença, é mudar o problema. Mas a senhora Tudo isso para segue dizer, se junto o presidente sair, eu não saio, pronto. Não. Não. Ótimo. Não deu Saio tempo. se autorizarem as candidaturas avulsas, aí eu vou ficar livre. Entendeu? Não deu tempo de, primeiro, do César fazer uma tréplica, que eu acho que ele tinha, e do Zambelli concluir a arguição dele, mas a gente faz um rapidíssimo intervalo e volta com o segundo bloco do Roda Viva com a deputada estadual Janaína Pascoal. Não está faltando assunto, fica aqui com a gente. Quando o presidente da República, que é o homem mais importante desse país, sai da estatura dele e desce para fazer uma espécie de lobby para eleger o filho deputado, no que isso ajuda o país? Que há, indiscutivelmente, no Brasil, essa ideia segundo a qual o governante, para ser bom, tem que dar tiro, infelizmente, há. A sociedade evolui, vamos evoluir juntos e isso faz, talvez, com que a piada tenha que ser um pouco mais inteligente, não tão direta, por aqui, por ali, mas certos assuntos não cabem. Todo dia de rock. Todo dia? Todo dia. Nossa, um dia sem rock a gente fica meio assim, faltou alguma vitamina, né? E o legal é que para você todo dia é dia de rock há muito tempo. O meu pai, você acredita que eu não sei de quem ele era eleitor porque não se falava em política em casa? Juro? O ministro já fez muito mal para a agenda ambiental brasileira e muito mal para a Amazônia. Eu acho que se o ministro quisesse fazer algum bem, ele mesmo deveria pedir demissão. A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. Estamos de volta, deputada estadual Janaína Pascoal, no centro do Roda Viva dessa noite. Eu vou perguntar, César, você gostaria de fazer a sua réplica ou devolvo direto para o Zambelli? Gostaria de fazer uma pergunta sobre o tema que a gente estava falando no intervalo. Mas vai, manda bala. Pode ser. A senhora disse agora há pouco que aderiu ao Bolsonaro porque era o único em condições de derrotar o PT no ano passado. Eu queria entender por que a senhora achava que ele era o único desde o início, desde o momento que a senhora aderiu,
a poder derrotar o PT, se naquele momento em que houve a adesão da senhora ao PSL, ele ainda era considerado uma pessoa de rejeição muito alta, tinha o Alckmin avançando, tinha o Ciro com possibilidades. Então vamos por partes. Não queria o Alckmin, porque eu não queria PSDB. Porque quando a gente desmascara o PT, vem também desmascarado o PSDB e o MDB. Como é que eu vou apoiar um partido que na esteira dos crimes do PT aparece tudo que apareceu? Então, assim, eu não queria o Alckmin, eu não queria PSDB de jeito nenhum. Então, dentre aquelas pessoas, né, nas quais eu vislumbrava potencial para seguir com o processo de depuração do país, né, talvez o senador Álvaro Dias, né, o próprio Amoedo, quem mais que tinha? Havia pessoas, Meirelles. mas nós... do MDB, ele é verdade. Não. Efetivamente, eu queria fugir dessas siglas. Eu queria fugir da história dessas siglas, do histórico dessas siglas. Queria um outsider. E aí tem uma coisa que eu acho que quem faz pesquisa, talvez, não faça, é ouvir o povo. Eu estava em contato com o povo. O único candidato que despertava paixão, amor, esperança, entendeu? Era o Bolsonaro. Eu precisava de alguém forte para derrotar o PT. Eu não queria os partidos envolvidos nos escândalos de corrupção. Falei, eu preciso me unir a ele. Tudo isso foi pensado, verdadeiramente pensado. Agora, nunca fui bolsonarista, discordo dele numa série de coisas, fui muito honesta. Nada disso pesou? Todo o passado, as declarações polêmicas dele? Mas nós precisávamos escolher, né, entre uma hipótese, né, uma aposta, que ainda está em curso e o governo está indo bem, e um grupo sabidamente envolvido com crime organizado, com desvios de bilhões, com financiamento de ditaduras, né, com plano para a América Latina muito ruim. Então, eu tinha que escolher um caminho, né, ainda que incerto. O que eu não podia era trabalhar para ir para o caminho ruim. Zambelli? Eu queria só voltar ao tema do impeachment, que eu acho que tem uma relação com a sua figura. Quando eu perguntei do ministro Sérgio Moro, não foi um aspecto simbólico, mas foi um aspecto processual, procedimentos da Lava Jato que podem ter interferido no impeachment. Por exemplo, a divulgação do áudio lá, o famoso áudio do Messias, né, que impediu que o presidente Lula fosse ministro naquele momento e pudesse reverter votos no Congresso. A senhora acha que não teve impacto na decisão final do Congresso pelo impeachment? Entendi. Pode ter tido. Pode ter tido. E agora com esses vazamentos de áudios que indicam ali uma suposta parcialidade de procuradores, de juízes, isso não consegue... Não consigo ver parcialidade por parte do juiz. Não consigo ver, não tem ali nenhuma evidência dele ter tomado uma decisão por um caminho ou por outro, para prejudicar ou para beneficiar. Não tem uma fala desse juiz que demonstre parcialidade. Não vejo nenhuma hipótese jurídica de querer anular qualquer sentença. Agora, as narrativas estão sendo construídas e nós estamos lidando com pessoas capazes, porque se a esquerda fosse incapaz, não teria ficado o tempo que ficou, não teria desviado o que desviou e não precisaria de alguém como eu a tomar uma providência. Por que o Ministério Público Federal não agiu contra o PT? A verdade é que não agiu. A senhora entende que se o Supremo agora tomar uma medida de declarar suspeito o ministro Sérgio Moro, então juiz, nesse procedimento do triplex, essa inflexão, ela, de alguma maneira, ela frustra a senhora em relação ao que a Lava Jato foi? O Supremo está sequestrado também por essa narrativa, na sua opinião? Eu acho assim. Quantas vezes levantou-se a suspeição do ministro Gilmar? Numa série de casos, a suspeição não foi reconhecida. Quantas vezes levantou-se a suspeição do ministro Toffoli? Também, em alguns casos, a suspeição não foi reconhecida. Em comparando as situações dos casos envolvendo os ministros, com parentesco, com amizade, com compadrio,
e uma conversa de WhatsApp entre procuradores, eu acho que não dá para comparar. Se o juiz era suspeito, os ministros foram suspeitos para a série de habeas corpus que foram concedidos. Então, no mínimo, nós temos que seguir os mesmos critérios. Tiago. Os jantares de defensores com ministros, as amizades, as parcerias, assim, a parceria no sentido de proximidade, que não é negada. Inclusive, eles alegam que Brasília é pequena, que são todos juristas. Então, desculpa, se vale para um lado, vale para o outro. Deputada, só voltando na questão das candidaturas avulsas, qual que seria a proposta da senhora em relação ao fundo partidário? Todos os candidatos avulsos ficariam com o mesmo bolo partidário? Como é que o bolo de Thiago, recursos, como é que isso ficaria? Tem que acabar ficaria? com o fundo partidário. Acabar com o fundo. Tem que acabar com o fundo, tem que acabar com o partidário, com o eleitoral. Essas campanhas são caríssimas porque tem dinheiro. Porque se não tiver dinheiro, as campanhas vão ser mais simples, mais humildes, os candidatos vão para a rua, vão conversar com os eleitores. Eu lembro que eu ia entregar panfleto na rua, o pessoal falava, você não é a candidata. Eu falava, sou a candidata. Imagina, candidato não vem aqui, entendeu? Então, assim, é muito dinheiro. Quando tem muito dinheiro fácil, encontram-se meios de gastar, né? Seja meios não lícitos, seja mesmo pagando muito além do que o serviço vale, do que o produto vale. Então, tem que acabar, tem que reduzir os parlamentos federais e estaduais, municipais também, para que nós tenhamos parlamentares com mais qualidade técnica, com mais visibilidade, com maior possibilidade de serem fiscalizados na sua atuação. Então, efetivamente, temos que fazer uma revolução no sistema eleitoral. Do jeito que está, a mudança vai ser muito demorada. Muito demorada. Deputada, a senhora estava falando que entrou no PSL para ajudar a tirar o PT do poder, que o Bolsonaro era o único capaz de fazer isso. Mencionou o impeachment como parte de um processo de depuração do país, ou seja, de tirar do poder essas siglas corruptas. E agora a gente tem um presidente que, por conta do filho dele, de um pedido do filho dele ao STF, questionando dados do COAF, uma série de investigações de corrupção foram paralisadas por conta de um problema do filho do presidente. E a senhora falou, não podia fazer tudo o que eu fiz e depois o PT voltar. Como que a senhora se sente agora, tendo feito tudo o que fez e agora as investigações contra a corrupção estão paralisadas? Por isso que eu, com fulcro nesta decisão, pedi o impeachment do ministro Toffoli. Mas e a responsabilidade do presidente Bolsonaro e do filho dele? Ou seja, a gente tem no poder uma pessoa que aparentemente não está comprometida com a luta contra a corrupção, que é a bandeira da senhora. O que eu penso que é um equívoco que o presidente está cometendo. Porque o presidente, às vezes, ele acha que ele foi eleito apenas pela pauta que ele chama dos costumes, ou a pauta conservadora. Mas isso não é verdade. A maioria das pessoas que deu apoio ao presidente, eu estou no meio delas, fez dessa forma em nome do processo de depuração. Então, por óbvio, foi um choque depois da eleição, quando vem a história do Queiroz. Foi um choque. Mas até aí as pessoas podem ser investigadas, pode ter uma acusação falsa, pode ter um mal-entendido, pode ter tudo isso. Vamos apurar. Aí vem o pedido para suspender. E não se suspende apenas o do senador, mas de todos que estão em curso. Aí eu falei, bom, tem que fazer alguma coisa. Que instrumento eu tinha? Pedi o impeachment do ministro. A senhora não podia ter pedido explicações ao próprio Flávio Bolsonaro? A senhora teve 2 milhões de votos. A senhora não tem como aconselhar? Instrumento? Não, publicamente, via PSL, acionar dentro do próprio partido. Eu não acredito em partido, Daniela. Mas a senhora não tem... Eu não uso a estrutura partidária para nada. Mas a senhora não tem uma via de conversa com o presidente e seus filhos? Ou seja, hoje, nenhuma. A senhora não teria como confrontá-los a respeito disso? Eu tenho falado no Twitter, mas assim, pessoalmente, hoje eu não tenho mesmo, não tô... Qual foi a última vez que Deixa só um pouquinho, deixa eu só voltar numa coisa, deputada, eu queria só voltar numa coisa que a senhora falou no primeiro bloco e eu não quis interromper os colegas. A senhora disse, respondendo a Paula Reverbel, que não havia uma preocupação, enfim, porque não sabia se o presidente teria tempo
de, digamos assim, instituir de fato esse pensamento que parece às vezes pensamento autoritário, enfim, ou mesmo de ocupar as instituições, como a senhora estava comparando com o PT. Eu queria entender se a senhora acha que há um risco do presidente Jair Bolsonaro não concluir o mandato. Eu acho que há. Por quê? Não pela prática de crimes. Eu não acredito que ele vá cometer crimes. Eu acredito no presidente. Mas ele ele se circulou de pessoas que eu acho que não o aconselham bem. Tem bons ministros, excelentes ministros, o governo está indo bem. Conseguimos a reforma da Previdência, que era um sonho até ontem, né? Será entregue a reforma administrativa. Mas, veja, ele já não é uma pessoa querida pelos formadores de opinião. Ele ainda tem muita gente no povo que o apoia e que gosta muito dele. Eu mesma gosto dele como pessoa, entendeu? Eu gosto dele. Mas as pessoas se cansam, sabe? As pessoas se cansam, porque tem situações em que ele cria conflitos onde flagrantemente não precisa. Então você une uma pessoa que cria esses conflitos. Na verdade, coitado, nem é só ele, é a família. Então, cria esses conflitos onde não precisa, né? Vai gerando animosidades. Você tem os formadores de opinião que, na maioria, já não gostavam desde o princípio. Então, isso vai formando um caldo de cultura muito negativo, entendeu? Aí, assim, tem que ter muita sorte. Ele tem sorte, né? Sobreviveu ao atentado, foi eleito sem recurso. Mas, assim, eu gostaria que eles todos lá, né, que eles colocassem um pouco a mão na consciência e se esforçassem. Então, assim, entendessem o tamanho do papel que hoje eles têm. O presidente não é mais um deputado temático, ele é o presidente da República. O filho ainda é deputado, tem direito aos seus pensamentos, à sua livre manifestação? Tem. Porém, ele tem que compreender que ele já não é mais ouvido apenas como um deputado, ele é ouvido como alguém que, de certa forma, representa o governo. Não representa de maneira institucional, mas é assim que as pessoas o ouvem. Então, ele tem que ter esse cuidado. É o preço de estar no poder. Entende? Então, assim, eu fico preocupada, porque eu vejo que, reeleição. Eu falei, gente, nós estamos no primeiro ano de mandato. E o tamanho das encrencas, né, assim, é uma quantidade de conflitos que é para final de governo, entendeu? Mas por quais vias? Porque a senhora falou, eu não acredito que ele vá cometer crimes. Do ponto de vista jurídico e técnico, já... Por enquanto, nada. Por enquanto, nada. A senhora não vê nenhuma razão para impeachment? Por enquanto, nada. Não, por enquanto, juridicamente, não tem nenhum motivo para pretender afastar o presidente. Deixa eu passar a palavra para a Paula, que não falou ainda desse bloco. Deputada, eu vou voltar para o tema da crise entre o presidente e o PSL, o partido da senhora. Numa entrevista recente, comentando essa crise, a senhora falou que não tinha sentido o presidente falar que o Luciano Bivar, o presidente do PSL, estava queimado se ele, Bolsonaro, mantém no cargo o ministro do Turismo. E por causa disso, dessa estranheza, a senhora falou que achava que o motivo da briga não era necessariamente esse caso, essas suspeitas do caso das laranjas do PSL. Como que você vê esse caso das laranjas do PSL e qual você acha que é o real motivo da briga? Primeiro, eu não sei se as coisas aconteceram como estão sendo divulgadas. Agora, se aconteceram, acredito que deve ter acontecido em outros partidos também, e é importante a mulher que decide ser candidata não se submeter a isso. Tirando a questão moral, a questão de licitude e ilicitude, tem também uma importância esse tema para as mulheres, né? Porque, assim, essas mulheres, algumas, se submeteram a isso. E quando elas fazem isso, elas prejudicam todas as demais. Todas. Mas e no caso das mulheres que aceitam ser candidatas e depois veem que não vão receber a verba que havia sido prometida, esse tipo de coisa? Essa situação, uma coisa que eu preciso contar, até por um dever de justiça. Aqui em São Paulo, na época era o Bibiano, que era presidente, ele ofereceu o fundo para mim e para a Joyce. Eu disse que tinha o desejo de fazer a minha campanha com os meus próprios recursos, eu rejeitei o fundo.
Na época, as outras mulheres que eram candidatas ficaram revoltadíssimas, porque elas entendiam que era necessário pegar o dinheiro que havia para São Paulo e dividir em partes iguais para todas elas, entendeu? Então, por exemplo, se fossem R$5.000 para cada uma, que fossem R$5.000 para cada uma. Foi uma decisão da coordenação na época, aí eu não vou saber te dizer se foi o Major Olímpio ou se foi o próprio Bibiano, mas foi uma decisão investir naquelas mulheres que eles entendiam que tinham mais potencial. E aí escolheram oferecer o dinheiro para mim e para a Joyce. Eu recusei. Isso gerou porque as mulheres achavam que o justo era dividir. Eu não sei se em outros diretórios eles tentaram fazer dessa outra forma. Mas e o que você diz dos caciques de partidos acusados a lançar candidaturas laranjas? Eu acho isso péssimo, acho isso horrível, né? O que eu não posso dizer é se houve ou se não houve. O que eu disse nesse trecho que você leu é que é uma incoerência o presidente dizer que ele está desconfortável no PSL por força das acusações, dessas questões que pesam sobre o Luciano Bivar, que é o presidente do partido, se ele não se sente desconfortável em manter o ministro do Turismo, que é denunciado por essa mesma conduta, entendeu? Com isso, eu não estou acusando nenhum nem outro. Os procedimentos estão em andamento. Agora, se está desconfortável com um, tem que estar com o outro. Aliás, quando surgiram os fatos, eu falei publicamente, falei, olha, não estou antecipando culpa, mas vamos afastar o ministro. Vamos afastar o ministro e preservar o governo. Então, o que a senhora acha que é o real deixa motivo? eu garantir a palavra ao Thiago, depois a gente volta, senão eu não Deputada, consigo fazer a roda girar. E mudando de assunto, eu queria falar um pouco sobre a Assembleia de São Paulo. A senhora está na Assembleia desde março, porque é uma posse tardia da Assembleia, e é um consenso nas redações de que os jornalistas cobrem mal a Assembleia, por falta de recursos, falta de pessoal, aquela coisa toda. Na visão da senhora como deputada, a Assembleia de São Paulo é mal coberta pela imprensa? Sim. É mal coberta, não no sentido de não haver notícias sobre a Assembleia, mas eu acho que existe pouca profundidade na análise dos projetos. E na Assembleia passam projetos importantes. E se não tem visibilidade, pode passar coisa ruim, entendeu? Então, assim, os valores envolvidos nos projetos que passam na Assembleia são altos, né? Tem impacto no Estado. Então, eu sinto falta de uma cobertura de qualidade, né? De um jornalista que leu o projeto, que analisou o impacto do projeto na sociedade, que venha ouvir o deputado, não importa qual a linha, mas que venha ouvir para discutir o mérito, entendeu? Eu sinto falta disso. Mas não é reflexo da produção da Assembleia? Os deputados produzem para demandar essa cobertura mais intensa? Não, gente, tem muita coisa lá. E não é só a produção de deputado. O governo manda projetos importantíssimos. Eles passam assim, ó. Eu pergunto porque o projeto da senhora da Cesárea teve cobertura extensa, inclusive. Né? Então, quer dizer, quando tem uma... Veja, quando eu estou falando isso, eu não estou reclamando de falta de cobertura para a minha pessoa, entendeu? Por exemplo, nós discutiremos no futuro próximo aí, possivelmente, a extinção da FURP, que é um laboratório público, que eu considero importantíssimo para a segurança medicinal. Se a chance disso aí passar e ninguém vê, é enorme. Então, agora o Estadão até me ligou. Quem que é do Estadão aqui? A Paula. Para entender melhor essa questão da FURP. Eu vi reportagem hoje, deputada, sobre entendeu? esse assunto. Por quê? Mas por quê? Porque eu tenho berrado lá para defender a FURP desde a hora que isso começou. Entendeu? Então, assim, mas você não vê essa preocupação do... O governo manda muitos projetos, não são poucos. Porque criou-se também a cultura de que, não, só se dá nome de rua, só se faz homenagem. É muito mesmo, poderia diminuir isso tudo. Mas tem projetos importantes lá, e se não tem a imprensa, pelo menos atenta, você pode ter ali decisões de impacto para a população. Mas não é papel do parlamentar chamar atenção para isso? A senhora está fazendo nesse momento agora, chamando atenção para um tema. O parlamento não tem que se posicionar, não tem que cobrar, não tem que chamar atenção para os temas? É o que está acontecendo com a senhora. As pessoas estão... não tiver. Não, estou dizendo que não é função do parlamento isso? Acho que não é culpar um pouco a imprensa, não estou culpando. matar o mensageiro. Veja, estou dando uma dica.
estou ajudando. Deixa eu só dizer, nós temos 4 minutos e meio agora. Dá para fazer 2 perguntas se a deputada for sintética e o colega... Vou tentar. Deputada, é sobre um colega seu na Assembleia. É muito importante dentro do partido, dentro do trabalho da Assembleia atualmente, que é o deputado Gil Diniz. A senhora, quando foi candidata a presidente da Assembleia contra o presidente Cauê Macris, ele foi um grande defensor da senhora e uma das bandeiras aí da candidatura da senhora era a mudança de hábitos, de costumes dentro da Assembleia. O deputado, ele hoje responde a uma acusação de ter promovido uma espécie de rachadinha dentro do gabinete dele. Né? Eu não sei se a senhora está a par dos detalhes do caso, mas eu queria que a senhora comentasse essa acusação que o seu colega está sofrendo. São 2, né? São 2 na bancada. O Gil Diniz e o Coronel Nishikawa respondem à mesma acusação. Então, não é só um, são 2. Sim, eu conversei, quando aconteceu primeiro foi com o Coronel Nishikawa. Aí eu conversei com o Coronel Nishikawa, na verdade eu recebi pelo WhatsApp um vídeo fazendo essas imputações ao Coronel Nishikawa. Aí eu conversei com o coronel, falei, o que está acontecendo? Aí ele falou que tinha tido uma denúncia anônima. E eu falei, olha, coronel, o senhor deve alguma coisa? O senhor fez? Disse que não. Eu falei, então o senhor tem que se antecipar. Vá ao Ministério Público, preste depoimento, se quiserem ouvir funcionários, o senhor leve antes, porque essa coisa de que é a acusação que tem que provar, isso não existe. A pessoa que tem que provar que é inocente. Eu falei, então o senhor se antecipe. Disse ele que foi ao Ministério Público, que levou os funcionários, mas eu não tenho detalhes dos autos, do que foram os depoimentos. O que eu posso te dizer é que ele nega veementemente essa prática. Aí aconteceu com o deputado Gil, que foi, no caso do Coronel Nishikawa, foi uma denúncia anônima. No caso do deputado Gil, foi um ex-funcionário que fez essas acusações. Fez uma representação no Ministério Público. Ele também disse que já foi ouvido, que já está sendo estão sendo feitas as apurações, ele já levou, acho que alguns funcionários, mas eu também não tive acesso aos autos, né, para te dizer o que está escrito lá, se tem mais coisa ou menos coisa do que saiu na imprensa, entendeu? O que eu sei é que as investigações estão em trâmite. Agora, se o senhor me perguntar, Janaína, você viu alguma coisa? Você sabe, né? Por exemplo, você tem como falar se ocorreu ou não ocorreu? Eu não tenho como falar. Eu nunca vi nada que os desabonasse, mas eu não tenho como entrar no mérito, entendeu? Aparentemente, são pessoas que trabalham corretamente, entendeu? Eu não tenho nada para falar contra eles, mas as investigações estão em andamento. O Laranjal do PSL, de fato, é uma história que está rendendo no nacional e no local. O Roda Viva faz um brevíssimo intervalo, porque a pergunta não era tão fácil de responder assim, eu admito, e volta para o terceiro bloco da entrevista com a deputada estadual Janaína Pascoal. Ela é a mulher mais votada da história do país, não perde, fica com a gente. Informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de close caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. Tudo indica que o combate à corrupção não é um projeto pessoal do governo Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro por razões familiares, por razões pessoais. A gente ainda não viu a economia decolar. Não se combate o crime cometendo crime. Se não houvesse o Intercept, muito provavelmente daqui a pouco nós teríamos pessoas vendendo operações. Quando o presidente da República, que é o homem mais importante desse país, sai da estatura dele e desce para fazer uma espécie de lobby para eleger o filho deputado, no que isso ajuda o país? Que há, indiscutivelmente, no Brasil, essa ideia segundo a qual o governante, para ser bom, tem que dar tiro, infelizmente, há.
a sociedade evolui, vamos evoluir juntos e isso faz talvez com que a piada tenha que ser um pouco mais inteligente, não tão direta, por aqui, por ali, mas certos assuntos não cabem. Todo dia é dia de rock. Todo dia? Todo dia. Nossa, um dia sem rock a gente fica meio assim, faltou alguma vitamina, né? E o legal é que para você todo dia é dia de rock há muito tempo. O meu pai, você acredita que eu não sei de quem ele era eleitor porque não se falava em política em casa? Juro? O ministro já fez muito mal para a agenda ambiental brasileira e muito mal para a Amazônia. Eu acho que se o ministro quisesse fazer algum bem... Estamos de volta ao terceiro bloco do Roda Viva com a deputada Janaína Pascoal. Antes de fazer a pergunta, vou informar para a deputada, para os meus colegas e para quem está acompanhando o programa aqui no estúdio, que o Roda Viva está entre os termos mais mencionados do país neste momento no Twitter. Deputada, a senhora é uma militante contra a politização de instituições de ensino. A senhora disse várias vezes, usou inclusive sua história pessoal, disse que sofreu perseguição na USP por ter um pensamento de direita. Nessa semana, a senhora, após fazer um pronunciamento, uma crítica pública, conseguiu fazer com que a USP anulasse uma prova que apontava o ex-presidente Lula como um reconhecido por diversos países do mundo como um preso político. Tudo bem. Como é que a senhora vê o fato de o Enem ter deixado de abordar a ditadura militar em sua prova pela primeira vez desde o ano de 2009, justamente num governo em que se debate aí um possível AI-5? Eu acho que não dá para comparar as duas situações, né? No caso de não abordar a ditadura, a nossa história ela tem uma série de fatos passíveis de serem cobrados na parte de história na prova do Enem. Como na disciplina português, matemática, você tem uma série de pontos que podem ser cobrados ou não, mas tem a ver com a matéria, né? O caso da prova na saúde pública, né, foi muito chocante, porque eu sou da USP, estou acostumada com essa dominação esquerdista dentro da USP. Mas como é que eles fazem? Eles fazem de uma maneira sofisticada. Eles usam a própria matéria lida sob uma perspectiva da esquerda. Então, o direito penal é uma guerra entre classes, né? O criminoso é o oprimido, o sistema é o opressor. Usam toda essa teoria para fazer uma releitura da disciplina. Então, existe uma sofisticação. Na saúde pública, foram 30 questões, não tinha uma de saúde. Não tinha uma. E hoje, dentro da Assembleia Legislativa, eu digo com toda tranquilidade, o nosso maior desafio é a saúde pública. Não se perguntou de dengue, não se perguntou de chikungunya, não se perguntou de sífilis, que tem uma epidemia, não se perguntou do vazamento de óleo, que vai ter impacto na saúde. Por dever de ofício, deixa eu só informar o que foi que disse o diretor da área, né, onde essa prova foi aplicada, que era uma prova para uma especialização e que ela não era apenas para pessoas com formação em saúde, era uma prova para gestão em saúde pública, foi o que ele disse, por isso não se tratava ali de uma prova sobre dengue, chikungunya, enfim, como a senhora... Mas eu acho que se é para disciplina, se é para uma cadeira de saúde pública, tem que ter alguma base, alguma noção. Todas as perguntas, todas, sem exceção, eram orientadas. Não tinham nada a ver com a temática e tinham uma perspectiva ideológica. No edital, diz que seria uma prova de conhecimentos gerais. Nossa, são tantos os fatos que estão em andamento no país, né? E só perguntou de figuras da esquerda de maneira enaltecedora e temas da direita de maneira a desprezar. Entendeu? Então, assim, é uma orientação. Na verdade, é muito cruel uma prova dessa, porque já faz um pente fino na entrada. Mas é só para concluir aqui, a senhora, há um movimento revisionista no país. A senhora acompanha as redes sociais, a senhora mesma maneja as suas redes, eu imagino o tipo de coisa que a senhora não lê, porque se chega não, eu acho assim. Mas a minha pergunta é, em meio a um movimento revisionista no país, uma prova do Enem, deixar de mencionar a ditadura militar não me parece um período, ainda mais no momento em que nós vivemos hoje, que se possa relegar a segundo plano, ou tratar como uma coisa que pode ser deixada para olhar
daqui para frente. Tem gente dizendo que não houve ditadura ou que ditadura é bom. Teve gente que estava nas redes sociais apoiando um movimento pró-AI-5, o tal do artigo 343. Sim, foi como eu disse. Tem, da mesma maneira que tem quem acha que a Venezuela não é totalitarismo, entendeu? Eu não concordo nem com um nem com o outro. Agora, falando em ditadura, a ditadura ela é um tema, né? Eu li inteirinha a Base Nacional Comum Curricular, e esse tema perpassa a base inteira, né? Perpassa a base inteira, tanto no Fundo 2 como no ensino médio. Então, eu acho que o aluno tem essa base. O fato de não ser cobrado não significa que ele não tenha tido a base. Mas também é necessário, Daniela, a gente entender que houve uma lei de anistia. Porque da mesma maneira que o pessoal não sai desse tema para enaltecer o que foi a ditadura militar, a esquerda também não sai desse tema, né? E nega a lei de anistia. Uma lei reconhecida num dos julgamentos mais profundos feitos pelo Supremo Tribunal Federal, que foi o julgamento que declarou essa lei recepcionada pela Constituição de 88. Colegas? Eu queria ficar no mesmo assunto. É comum hoje deputados, vereadores realizarem inspeções, blitz em escolas para fiscalizar, investigar denúncias de doutrinação na sala de aula. Eu pergunto para a senhora se a senhora acha que é papel de um parlamentar ir até uma escola para fazer essa fiscalização, essa apuração, e se esse político, esse mandatário, né, ele tem autoridade técnica para dizer o que deve ou não ser ministrado na sala de aula. Então vamos lá, a segunda parte. Não tem autoridade técnica para dizer o que deve e o que não deve. Fazer as visitas, claro, sem, vamos dizer assim, sem um carnaval, né, mas fazer as visitas é prerrogativa do parlamentar, sim. A instituições públicas, né, hospitais, escolas. Por exemplo, quando eu visitei as várias maternidades, eu tomava o cuidado de avisar, por respeito, entendeu? Entrar em contato com a direção, olha, eu vou hoje à tarde visitar a maternidade. E houve uma ou outra situação que a direção falou, não, olha, não venha hoje, vamos marcar para um outro dia. E eu fui. Porque eu achei estranho. A maternidade é pública. Está lá, por que eu não posso ir hoje? Entendeu? É prerrogativa do parlamentar fazer essas visitas, né? Exposições, fazer escândalo, daí já sai um pouco, né? Acho que já sai um pouco do papel ou da postura, entendeu? Muito embora também, isso eu tenho falado lá na Assembleia, eu tenho 45 anos. Eu tenho deputados lá, tem deputados ao meu lado que tem 22, que tem 20... Eles têm uma outra dinâmica, entendeu? Quando a gente entrou, fizeram um PL lá para proibir que eles fizessem live dentro da Assembleia. Para mim, essa proibição não diria nada, mas para eles é como se estivesse cortando os braços. Então, talvez pelo fato de eu ser professora universitária, eu entendo um pouco essa nova mente, entendeu? Não só da esquerda, não só da direita, da própria esquerda também. Sabe? O que indigna muitas vezes o pessoal quando tem um arrobo de um esquerdista, que nem teve lá o poema da deputada do PSOL, entendeu? Eu tenho mais tranquilidade, são jovens, né? Tudo tem seu tempo. Você é contra a discussão de gênero e educação sexual na sala de aula? Depende do que o senhor chama de educação sexual. Então, assim, a vida inteira nós tivemos educação sexual na sala de aula. Como é que é a reprodução, como é que funciona, como é que é a gestação, entendeu? Uso de preservativo. Não, aí é prevenção de gravidez, isso faz parte da educação sexual. O problema é você ensinar coisa errada para os jovens e para as crianças. Você não pode escrever num material didático que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher, porque isso é mentira. A pessoa nasce ou homem ou mulher. Existem casos da pessoa nascer com as duas genitálias ou numa situação de indefinição, que tem toda uma discussão a respeito. Agora, pode acontecer dessa pessoa que nasceu homem ou mulher não se identificar com seu sexo biológico, que aí você vai estar diante da transexualidade. Pode acontecer dessa pessoa ter interesse, atração por alguém do seu próprio sexo. Aí nós teremos a homossexualidade. Mas dizer que não nasce nem homem nem mulher é ensinar algo errado, cientificamente falando, biologicamente falando. E isso está escrito em muitos livros, por força do que os colegas de bancada convencionaram chamar de ideologia de gênero.
Entendeu? Eu não gosto dessas nomenclaturas, eu prefiro explicar. A senhora defende que retire esse material de circulação? Está errado. Nós estamos falando de ensinar numa sala de aula. Você não pode ensinar coisa errada. Gente, deixa eu só organizar aqui um pouco, porque todo mundo pediu para falar enquanto o Fábio Zambelli estava fazendo uma bateria ali com a deputada Janaína Pascoal. Então, nós vamos de Paula, Carol Linhares, depois César Felício. Perdão, o Tiago havia pedido antes do César, então a gente faz Paula, Carol, Tiago e César. Eu peço que sejam econômicos nas réplicas e nas tréplicas, porque senão a gente não consegue fazer a roda girar. Deputada, pegando carona no tema que a senhora estava tratando com a Daniela e com o Fábio, você fala que é atribuição do parlamentar visitar as escolas públicas. Você fala também que você acha que os deputados mais jovens, eles têm um tempo diferente, eles gostam de fazer live. Mas a senhora acha que tem cabimento fazer live e transmitir o que está sendo ensinado na sala de aula, em vez de, se tem alguma contestação para ser feita, fazer isso diante de uma autoridade? Você acha que as redes sociais são o lugar para se fazer essa demanda? Eu, particularmente, não gosto disso. Eu acho que o ofício, a fala na tribuna, entendeu? Eu ainda tenho uma outra questão, que eu não gosto de nenhum tipo de fotografia ou filmagem envolvendo crianças e adolescentes. Mas a gente vive num outro momento. Eu, às vezes, vejo as pessoas colocam fotos da família, de crianças, dos alunos, sem autorização dos pais, entendeu? Eu sou extremamente conservadora nisso. Então, não me parece o mais adequado. Mas aí, entre o que eu não gosto e o que é ilícito, tem uma distância. Percebe? Tem que tomar cuidado para deixar claro que eu não estou dizendo que, olha, isso é uma ilicitude, isso não pode acontecer. Eu não gosto. Eu acho que a gente tem que tentar seguir o caminho mais formal. Deputada, eu queria mudar um pouquinho de assunto, atendendo a pedidos aí, vamos falar de Alesp, né? Que eu concordo com a senhora que ela é mal coberta, mas a gente está aí tentando. A senhora mencionou que, a respeito da FURP, a senhora é contra a extinção da FURP, mas a senhora votou a favor da extinção, por exemplo, da DERSA e de outras estatais que o governo Dória mandou para a Alesp para extinguir. E a senhora votou contra o governo em outros projetos importantes para o governo também, como, por exemplo, empréstimos para o projeto da Nova Tamoios e para o projeto da despoluição do Rio Tietê. Então, a senhora tem uma posição um pouco independente, vamos dizer, em relação ao governo. Alguns projetos a senhora apoiou, outros a senhora votou contra. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação, então, já que a senhora acompanha o Estado de São Paulo, do governador João Dória, do governo dele, considerando que ele pode ser candidato a presidente da República e pode ser adversário do Jair Bolsonaro em 22. É uma pessoa ativa, uma pessoa, assim, dinâmica, né? Tem adotado uma prática que eu considero positiva, de fazer reuniões com seus secretários, tem feito reuniões mensais na Assembleia, né? Tem uma mentalidade de enxugamento da máquina e do Estado que, vamos dizer assim, coincide com a minha, mas o que eu considero problemático, e já falei isso a ele, é que ele não pode transportar a mentalidade economicista, né, de uma seara, por exemplo, de empresas comuns, prestação de serviços, fornecimento de produtos, para questões que envolvem, por exemplo, saúde, educação e segurança pública. Então, eu não gosto da ideia da desestatização dos presídios. Disse isso numa reunião, inclusive, com o secretariado. Não me agrada. Você não pode pensar, não, mas o Estado tem que ser enxugado, você tem que mandar para a iniciativa privada. Espera aí, nós estamos falando de empresas como outras quaisquer. Estamos falando de gestão de pessoas, de cumprimento de pena, né, de uma panela de pressão ali, que tem todo o impacto na segurança pública. Entende? A questão da FURP, segurança medicinal. Eu recebi um grupo de cirurgiãs pediatras que denunciaram que no Brasil nós não temos um medicamento básico, né, o nome é bleomicina, para tratar uma doença que acomete várias crianças no país. As crianças vão inchando, se não tomar cuidado, explode o pescoço da criança. Aí você tem que fazer outros procedimentos muito mais invasivos. Eu entrei em contato com o pessoal da FURP e falei, será que vocês não conseguem produzir a bleomicina? Entendeu? Então, assim, se você tem gestão no sentido de utilizar os recursos que nós temos, otimizar, buscar cobrir as carências, né, você não precisa levar a mentalidade economicista para tudo. Não é deixar rombos, não é deixar ralos. A FURP está dando prejuízo? Ok.
que está errado, o que precisa enfrentar, o que precisa corrigir, compreende? Então, assim, eu não sou uma adesista, nem com o governo Bolsonaro, muito embora me considere uma apoiadora, né? Eu quero que dê certo, né? E eu não sou adesista com o governo Dória, porque não é em tudo que eu concordo, entendeu? E eu sou muito transparente de dizer o que eu penso. Esses projetos, inclusive, para eu chegar nos meus votos, eu estudei detalhadamente. Eu vou ter que interromper o debate. Infelizmente, a gente volta direto com perguntas dos colegas que eu fiquei devendo para o quarto e último bloco da entrevista com a deputada estadual Janaína Pascoal, aqui no Roda Viva. É um segundinho só, fica com a gente. A economia decolar. Não se combate o crime cometendo crime. Se não houvesse o Intercept, muito provavelmente daqui a pouco nós teríamos pessoas vendendo operações. Quando o presidente da República, que é o homem mais importante desse país, sai da estatura dele e desce para fazer uma espécie de lobby para eleger o filho deputado, no que isso ajuda o país? Que há, indiscutivelmente, no Brasil, essa ideia segundo a qual o governante, para ser bom, tem que dar tiro, infelizmente, há. A sociedade evolui, vamos evoluir juntos e isso faz talvez com que a piada tenha que ser um pouco mais inteligente, não tão direta, por aqui, por ali, mas certos assuntos não cabem. Todo dia é dia de rock. Todo dia? Todo dia. Nossa, um dia sem rock a gente fica meio assim, faltou alguma vitamina, né? E o legal é que para você todo dia é dia de rock há muito tempo. O meu pai, você acredita que eu não sei de quem ele era eleitor porque não se falava em política em casa? Juro? O ministro já fez muito mal para a agenda ambiental brasileira e muito mal para a Amazônia. Eu acho que se o ministro quisesse fazer algum bem, ele mesmo deveria pedir demissão. A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de close caption, 28 horas semanais de áudio. Quarto e último bloco do Roda Viva com a deputada Janaína Pascoal. Vamos ver se dá tempo de fazer todas as perguntas que faltam. Não vai dar, mas a gente tenta. Tiago, direto com você. Deputada, falando sobre saúde, o governo do Estado de São Paulo tem um projeto antigo de tirar o Pérola Byton lá da Brigadeiro e colocar em outro lugar. Eu pergunto para a senhora, a atenção à mulher aqui, não só na cidade, mas no Estado, é um serviço ruim que São Paulo presta? Então, eu fiquei muito preocupada com essa situação do parto, né? Porque as mulheres são submetidas a horas de dor, não têm direito de escolher, agora tem na lei, na letra da lei, mas na prática está muito difícil cumprir a lei, né? De escolher a via de parto, essa dificuldade com a anestesia, mas eu não acho que seja uma questão só da mulher, né? A saúde, ela precisa mesmo se aprimorar,
tem questões estruturais que precisam ser debatidas, né? Então, por exemplo, será que nós teremos condições de garantir essa universalidade da saúde pública? Até que ponto as ações judiciais não acabam favorecendo, muitas vezes, pessoas que têm recursos em prejuízo daquelas que não têm? O papel das OSs, né? Eu tenho me debruçado muito sobre a questão das OSs, né? Porque, tudo bem, você não tem a dificuldade com a folha da contratação, dos concursos, mas será que, em termos de recursos, a gente não está gastando mais com esse modelo do que com o modelo de, por exemplo, uma carreira pública para médicos? Isso vem desde o Mário Covas, né? Então, assim, não estou falando desse governo, estou falando de estrutura, entendeu? Eu gostaria de conseguir fazer ajustes na estrutura. Porque você fica 4 anos deputado, tá, e aí? Se você não conseguir colaborar para a estrutura, não sei até que ponto tem essa validade, né? E a saúde, ela precisa ser reformulada no país, porque senão vai explodir. César. Oi. Deputada, eu queria voltar aqui a um tema que foi mencionado no primeiro bloco da política nacional, quando a senhora respondeu que vê o risco do presidente Bolsonaro não terminar o mandato. Se isso, uma coisa dessa porventura acontecesse, quem herdaria o poder a longo prazo, já que num primeiro momento seria o vice-presidente? Existiria aí, na opinião da senhora, o risco da esquerda voltar ao poder? Se isso acontecesse, de uma volta à esquerda ao poder em eleição, a direita suportaria a volta da esquerda no poder? A direita é muito mais tolerante, né? A gente aguentou tanto tempo, então é bem mais tolerante. Veja, primeira coisa, tem uma tal PEC aí querendo dizer que se o presidente sai por qualquer razão, né, o vice não assume. A PEC foi apresentada por esses dias. Essa PEC essa sim é um golpe. E assume quem? Desculpa. Oi? E assumiria quem nessa PEC? Estão propondo em qualquer situação eleições diretas. Então isso é muito grave. Olha que coisa interessante. Quando a propositura vem da esquerda, quase ninguém critica. Mas isso sim fere as instituições. Então, assim, primeira coisa, sou absolutamente contrária a qualquer tentativa de subverter a ordem posta. Não importa de quem vem aí a sugestão. Presidente Bolsonaro, o melhor dos mundos qual é? Que ele termine o seu mandato, que ele consiga fazer essas reformas importantíssimas. Já fez uma muito relevante, agora vem a administrativa. O que eu penso é que ele tem que ponderar, moderar um pouco mais, essa impetuosidade para chegar ao final do seu mandato. Pode até ser que chegue forte para concorrer novamente. Pode ser que não. O que interessa é terminar com dignidade e passar o poder para quem vem depois. Agora, se continuar tanta confusão, a chance da esquerda voltar é muito maior. Porque as pessoas esquecem. Porque a gente tem que ficar falando o tempo inteiro, olha o que eles fizeram, olha como eles desviaram, olha os bilhões. As pessoas esquecem. Então, se continuar tanto problema, a chance da esquerda voltar é real. Basta olhar para os lados, o que está acontecendo na América Latina. Deputada, entendeu? Então, assim, o risco existe. O que está acontecendo na Argentina, aparentemente, por enquanto, é um processo de transição pacífica, mais pacífica ainda do que quando Macri ganhou e que Cristina se recusou a passar o cargo. Agora não, agora na Argentina tem um processo regular. Sim. A expectativa aqui no Brasil é que a gente possa ter, se isso acontecer, Veja, processo... quem ganhar em 2022 vai receber o poder normalmente, como aconteceu aí nos últimos anos. Agora, eu não gostaria de ter o PT novamente no poder, entendeu? Deixa eu só aproveitar. E se o presidente Bolsonaro não cuidar da responsabilidade que lhe foi conferida, essa chance existe. Deixa eu só aproveitar, então, e perguntar para a senhora tem orgulho da direita que ascendeu com a senhora ao poder? A senhora disse, por exemplo, sua eleição carregou 9 deputados estaduais para a Assembleia. Um desses, o coronel Nishikawa, a gente estava falando dele no bloco passado, acusado de rachadinha.
A senhora tem orgulho dessa direita que ascendeu, dessa direita que... Enfim, a senhora conhece a direita que ascendeu ao poder com a senhora melhor do que eu. Ela te orgulha? Não é um pensamento que confira muito com o meu. Eu sou uma pessoa, assim, bem mais moderada. Entendeu? Então, assim, eu acho que a palavra orgulho, ela não cabe muito bem. Agora, que alternativa eu tinha? Entende? Assim, hoje, essa semana mesmo, a senhora me escreveu. Não, porque eu votei no Bolsonaro, porque eu confiava em você, votei em você, agora estou arrependida. A culpa foi sua. Aí eu respondi, falei, senhora... Ela disse que votou. Falei, senhora, eu compreendo que a senhora esteja indignada com situações. Eu também não concordo com tudo. Com muita frequência também Por curiosidade, o que foi que fez ela abdicar do apoio? Ela falou geral, assim, não falou nada... Aí eu falei, agora é o seguinte, que alternativa eu tinha? Se a eleição fosse hoje, votava nele de novo, gente. Com tudo que está aí. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a gente tinha do outro lado o PT. Agora, ou ele melhora, ou nós teremos que construir uma alternativa. Deputada, a senhora teve 2 milhões de votos, né? A senhora é nascida em São Paulo, tem domicílio eleitoral na capital. Sim. Então, o seu protagonismo na eleição municipal do ano que vem é quase que inescapável, mesmo a senhora dizendo que não será candidata, pelo menos por enquanto. Não vou ser mesmo. Se o presidente Bolsonaro convocá-la para uma candidatura para enfrentar a esquerda, a senhora toparia entrar nessa? Eu enfrento muito melhor do parlamento. A senhora vai apoiar quem para a prefeitura? Não tenho definição. Tem que aguardar, ver os candidatos que vão se habilitar, ouvir as propostas. Eu vou votar na pessoa que eu entender que é melhor para São Paulo. Partido, para mim, não significa nada. O PSL terá candidato? Terá, com certeza. Deputada, eu queria voltar na questão da Alesp. A senhora apresentou um projeto que proíbe homens de fazerem atividades em creches, atividades como dar banho nas crianças, trocar fralda, levar as crianças no banheiro. Nesse projeto, a senhora escreve que, em regra, os registros de estupros de vulneráveis são de autores masculinos. A minha pergunta é, a senhora acha que os homens são um risco para a sociedade? Quando as mulheres se dizem vítimas, né? Enfim, e outras mulheres dizem que é mimimi, que é vitimismo. A senhora concorda, então, que é preciso haver uma proteção em relação aos homens? E também porque a senhora apresentou um outro projeto determinando que alunas mulheres tenham aula de luta na educação física. Ou seja, é preciso se proteger dos homens na nossa sociedade? Não dos homens, dos agressores. Porque se a gente falar assim dos homens, parece que todo homem é agressor. Isso é uma injustiça muito grande. Agora, existem agressores. Desses é necessário proteção. Né? Uma mulher que sabe lutar, ela fica bem menos suscetível à violência doméstica e à violência sexual. Isso é fato. É fato. E eu acho engraçadíssimo que tem esquerdista contra o meu projeto. Né? As mesmas que usam a camisetinha, lute como uma menina. E quando é para lutar... né? Mas a senhora... Mas a questão da creche... Então, assim, a gente tem que separar. Na creche, eu estou falando de crianças de 1, 2, 3 anos. E aí tem uma questão também de igualdade social. Porque aquele casal que pode colocar, ou a mulher ou o homem, colocar sua filhinha ou seu filhinho numa creche particular, se ele não gostar que são homens que estão dando banho nas crianças, esse casal vai trocar, entendeu? Vai tirar. E muita gente que está criticando o meu projeto, quando eu pergunto, se fosse na escolinha da sua filha, você deixava? É diferente. Diferente por quê? Quer dizer, então, que a mulher pobre, que tem que depender da creche para poder ir trabalhar, muitas vezes fazendo faxina, limpando a casa dos outros, ela tem que aguentar aquilo que de alguma maneira constrange a família que tem condições? Eu sequer sabia dessa realidade, para te ser bem sincera. Aí começaram a me mandar e-mail. Eu leio os e-mails. Não, doutora, não estou conseguindo trabalhar tranquila. Agora o prefeito fez um concurso lá, colocou um monte de homem para trocar a fralda do meu bebê. A outra escreveu, disse que ia sair do trabalho. Gente simples. Mas é razoável, deputada, tratar todos os homens que trabalham com esses cuidados como potenciais assediadores? Não, mas eu não estou tratando como potenciais assediadores. Eu só estou diminuindo o risco.
Você está diminuindo o risco, admitindo que eles podem eventualmente cometer um assédio. Podem. E também podem ser envolvidos numa acusação por esse mal-estar. Também pode acontecer desse medo dessas mães, né? Levá-las a acreditar num relato X que houve uma situação de abuso. Mas a senhora acha que as feministas são vitimistas ou que existe uma ameaça real? E já emendo perguntando se a senhora se considera feminista. Eu me considero feminista no sentido de fortalecer, né, o papel da mulher como protagonista, não como vítima. Esse vitimismo das esquerdistas me irrita. Mas não é... Elas sobem a tribuna o tempo inteiro. Não, porque eu sou mulher. Ok, filha, tá todo mundo vendo. Então a gente tem que dar um passo além. Mas a senhora reconhece que há uma ameaça. Deixa ela concluir, porque senão a gente tem 4 minutos e eu não consigo mais ouvir os dois colegas não falar. O que a gente não pode é adotar aquele padrão, aquele discurso de que homem nenhum presta, de que todo homem é estuprador, de que toda mulher é vítima. Isso não é real. Né? Nós temos que começar a encarar a mulher como protagonista. O projeto da luta é isso. O que o político está fazendo para as mulheres? A delegacia da mulher, o botão antipânico. Chega, eu quero projetos que coloquem a mulher no fronte, entendeu? Agora, nós estamos falando de crianças, de bebês, meninos e meninas. É necessário dar essa tranquilidade para essas famílias. Como seria a fiscalização? Como é que seria a fiscalização desse projeto? Os homens são proibidos de trabalhar nas creches? Não, pode trabalhar. Mas vai trabalhar dando aula, vai trabalhar nas atividades lúdicas, na aula de educação física. A pauta feminista, em geral, é muito avessa à divisão sexual de trabalho. É você falar que mulheres devem desempenhar um papel e que homens devem desempenhar outro. Como é que você vê esse tipo de crítica? Eu acho assim, entre o feminismo e o não feminismo, eu fico com as crianças. Entendeu? O que é mais seguro para as crianças? Meninos ou meninas? Ter essa tranquilidade, né, de que não vai ter ninguém ali que eventualmente vai buscar essa profissão por ter aí um viés pedófilo, entendeu? E, além disso, você dá tranquilidade para as famílias que se sentem mais confortáveis assim. E você equipara, porque o rico pode dizer, não quero essa creche por causa disso. O pobre não pode. Deputada, muito rapidamente, então, a gente estava falando da eleição de 2020. Qual que é o futuro político que a senhora vê para a senhora, então? Pretende se candidatar novamente em 22 para a Assembleia, para Brasília? De verdade, eu não sei. E se não houver candidatura avulsa, a senhora continua se candidatando pelo PSL? Também não pensou nisso? Eu não sei. Eu gostaria de ter a resposta, de verdade. Não estou fazendo jogo de cena, eu realmente não sei. Mas a senhora está gostando de ser deputada? Eu estou amando. Amando, parece que eu nasci lá. No parlamento? Quem diria? Eu estou amando. Amando, é um trabalho técnico-jurídico incrível, entendeu? Os projetos são interessantíssimos. A senhora faz um juízo melhor da política hoje, que está lá? Não, eu acho que tem que mudar muita coisa. Mas, mesmo assim, eu estou gostando, entendeu? Que eu acho que é capaz, eu sou capaz de mudar, a gente é capaz de fazer, entendeu? Então, o fato de identificar que pode ficar bem melhor, só me dá mais ânimo. Dava para falar ainda muita coisa, mas infelizmente a gente está chegando ao final dessa edição do Roda Viva. Eu agradeço muitíssimo a participação da Paula Reverbel, do Fábio Zambelli, da Carolina Linhares, do Tiago Berraich, do César Felício e do nosso cartunista Paulo Caruso. O Tiago, que está estreando o programa novo amanhã na Rádio Jovem Pan, praticamente de madrugada. Está fazendo uma concessão aqui para a gente. Às 7 da manhã. Obrigado. Obrigada, sucesso. Eu agradeço muitíssimo a você, claro, que nos acompanhou até agora, e especialmente a deputada estadual Janaína Pascoal, que respondeu com muita urbanidade todos os questionamentos que foram feitos. Muito obrigada. Honra minha, obrigada. Lembrando que agora o Roda Viva também está disponível em versão podcast nas principais plataformas de áudio. Então, se você tiver perdido um pedacinho do programa de hoje ou se quiser recomendar para o seu amigo, amanhã ele já está lá nos tocadores de todo o país. Uma ótima noite, excelente semana e não esquece que na próxima segunda-feira nós temos esse encontro marcado aqui no Roda Viva, 10 da noite. Eu espero vocês até lá.
assuntos não cabem. Todo dia é dia de rock. Todo dia? Todo dia. Nossa, um dia sem rock a gente fica meio assim, faltou alguma vitamina, né? E o legal é que para você todo dia é dia de rock há muito tempo. O meu pai, você acredita que eu não sei de quem ele era eleitor porque não se falava em política em casa? Juro? O ministro já fez muito mal para a agenda ambiental brasileira e muito mal para a Amazônia. Eu acho que se o ministro quisesse fazer algum bem, ele mesmo deveria pedir demissão. A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de close caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. Tudo indica que o combate à corrupção não é um projeto pessoal do governo Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro por razões familiares, por razões pessoais. A gente ainda não viu a economia decolar. Não se combate o crime cometendo crime. Se não houvesse o Intercept, muito provavelmente daqui a pouco nós teríamos pessoas vendendo operações. Quando o presidente da República, que é o homem mais importante desse país, sai da estatura dele e desce para fazer uma espécie de lobby para eleger o filho deputado, no que isso ajuda o país? Que há, indiscutivelmente, no Brasil, essa ideia segundo a qual o governante, para ser bom, tem que dar tiro, infelizmente, há.